A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos. Que é o pastor Djalma. Mais um vídeo aqui de esclarecimento espiritual, de verdades espirituais, para a gente poder meditar um pouco sobre a santa palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 19, esse título colocado na Bíblia muitas vezes fala a parábola do rico e do Lázaro. Eu particularmente não creio nesse texto como parábola, creio como um fato, como uma história, como algo que Cristo viu e contou e expressou para servir de exemplo para aquelas pessoas que ouviam ele naquele tempo, mas que servisse de exemplo para nós também. A verdade é que a luta humana e uma luta maligna é para que as pessoas desacreditem que existe um lugar de perdição, de condenação e de sofrimento. Mas a verdade é que qualquer pessoa que com sinceridade e honestidade começar a examinar o Novo Testamento, ele vai encontrar diversas vezes Cristo alertando a respeito da perdição eterna, do sofrimento eterno, do lugar de tormento, do lugar de sofrimento. Nosso Senhor Jesus alertou várias vezes nas suas pregações, nos seus ensinamentos, sobre a existência de um lugar aonde o sofrimento é eterno e aonde o sofrimento nunca passa. E nesse texto que nós vamos estudar agora, do capítulo 16 de Lucas, do versículo 19 até o versículo 31, eu queria a sua atenção, para que a gente possa meditar de maneira profunda sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. A primeira coisa que a Bíblia apresenta é um homem rico, que vestia-se de púrpura, e ele vivia regaladamente. Tá? Quando a gente faz uma pesquisa mais profunda, o que o texto está querendo dizer é que esse homem, ele fazia tudo que ele queria, tudo que ele desejava, tudo que o dinheiro podia comprar. Ele se entregou realmente a um estado, de carnalidade, de concupiscências, de desejos, vivendo sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com os mandamentos de Deus, sem se preocupar com a presença de Deus. Ele fez o que queria, da maneira que queria e como quis. O dinheiro o embriagou, a riqueza embriagou. E ele então se ensoberbeceu, a soberba enlouquece, e as pessoas vão fazendo e praticando coisas sem pensar em consequências. E esse homem vivia dessa forma. Então a Bíblia primeiro apresenta esse homem rico, que vivia de forma regaladamente, esplendidamente, né? Vestia-se de linho finíssimo, né? E nós vemos isso aqui. O versículo 20 diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aí agora vai mostrar o segundo personagem, que era um homem chamado Lázaro, a qual a situação financeira era precária e muitas vezes ele precisava até mendigar. E às vezes ele parava na porta daquele homem rico. E às vezes ele tinha que mendigar das migalhas que caíam dali. E ele vivia com chagas, seu corpo às vezes estavam saindo feridas, os cães vinham às vezes lamber-lhe aquelas chagas. Não era uma vida fácil, não era uma vida confortável, não era uma vida tão boa de se viver. Mas porém, apesar de tudo isso, quando nós aprofundamos no texto e em vários comentários escritos sobre esse texto, nós vamos compreender que esse homem chamado Lázaro, apesar dessa dificuldade toda, ele mantinha seu coração em Deus. Ele não deixou o sofrimento, ele não deixou a enfermidade, ele não deixou a pobreza afastá-lo da presença de Deus. É muito interessante que nós entendamos isso aí. E aí, continuando ainda sobre Lázaro, aqui diz assim: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. A pobreza era tanta que Lázaro ficava ali às vezes com água na boca, querendo se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, com as migalhas que poderiam cair dali, com o resto que sobrasse ali. E as chagas eram de tal maneira que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Não era uma vida boa, não era uma vida fácil. Enquanto isso, o rico vivia de forma esplêndida, regalada, curtindo, comendo e bebendo do bom e do melhor, sem se preocupar com seu próximo, sem amar seu próximo e, o pior ainda, sem amar a Deus, sem servir a Deus. E o texto continua no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo, o Lázaro, agora faleceu. A morte chegou para ele. O fim da vida dele nessa terra chegou.
Assim como vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos. A morte, ela alcança todos. E ela alcançou o mendigo, cujo nome a Bíblia chama de Lázaro. É interessante que nós entendamos isso aqui, porque o texto diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado pelos seres espirituais da parte de Deus para o paraíso, para o seio de Abraão. Seio de Abraão e paraíso é o lugar intermediário entre a ressurreição do último dia e a morte. Ok? Essa vida aqui. Existe um lugar intermediário. Esse lugar intermediário é chamado de paraíso, aonde os salvos ali já desfrutam das bênçãos, da graça de Deus, porém eles ainda estão em espírito. Mas existe ainda a ressurreição do último dia. Num outro vídeo a gente pode detalhar e entrar melhor sobre essa questão aí. O interessante aqui é que o rico, o pobre morreu, o mendigo morreu, e os anjos levaram ele para o seio de Abraão. E lá agora não havia mais sofrimento. Agora lá não havia mais dor, não havia mais chagas, não havia mais miséria, não havia mais dificuldades, pobreza, não havia mais isso. Continuando o texto, vai dizer também que o rico também morreu e foi sepultado, foi enterrado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico agora se deparou com uma realidade terrível que ele não esperava. Ele estava no Hades. Hades e inferno é a mesma coisa. Hades e inferno é a mesma coisa. É o estado intermediário dos perdidos, dos que morrem sem salvação, dos que morrem sem consertar sua vida com Cristo, dos rebeldes, desobedientes, daqueles que pareciam ser religiosos, mas continuaram praticando tudo aquilo que Deus abomina. O Hades, o inferno, é o lugar intermediário desses aí. E agora, o rico estava no inferno, e quando ele olha ao longe, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro ali na presença de Deus, Lázaro ali desfrutando do paraíso, do consolo, da graça. Né? É interessante que nós entendamos isso aqui. E aí o versículo 24, o rico diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico agora estava em chamas. O rico que vivia curtindo, fazendo tudo o que queria, comendo e bebendo, aproveitando, quem sabe prostituindo, quem sabe se envolvendo em vícios, quem sabe falando cada abominação, praticando tudo aquilo que o coração enganoso pedia. Agora ele estava perdido, agora ele estava em chamas, agora ele estava em tormento, e agora ele clama: Pai Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e pôr na minha língua, eu estou em tormento, eu estou em chamas. Ele estava agora em condenação, ele estava agora em perdição, ele estava agora atormentado em consequência da vida a qual ele havia vivido. E aí, disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Você não viveu fazendo tudo que você queria? Você não curtiu seus bens? Você não curtiu a vida sem temor, sem obediência a Deus? Agora você está pagando preço por isso. E Lázaro, agora, como recebeu males lá na vida, mesmo diante das dificuldades, da doença, do descaso das pessoas, ele mesmo assim guardou os mandamentos, ele mesmo assim creu na providência de Deus, ele agora está consolado, porém tu está atormentado. E aí a conversa continua. Abraão continua respondendo para ele: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Olha que interessante. Fica muito claro aqui nesse ensino que Cristo deixa para nós aqui, que não existe esse negócio da pessoa, aí vai sair do céu e vai ir para o inferno, ou ele vai sair do inferno e ir para o céu. A Bíblia vai deixar bem claro: não existe umbral. Não existe purgatório, não existe um lugar onde as pessoas purgam seus pecados, sofrem ali, para depois ir para um lugar de descanso. Não. Enquanto nós estamos vivos, ou nós nos convertemos, ou nós levamos a sério a vida com Deus, ou nós renunciamos o pecado, a desobediência, a rebeldia, e nos compromissamos com Cristo,
valorizando cada gota do sangue de Cristo, valorizando o sacrifício de Cristo, crendo em Cristo como o único, suficiente, exclusivo Salvador e nos arrependendo de nossos pecados, levando uma vida firme na presença dele, ou caso contrário, o que vai aguardar as pessoas, o que vai nos aguardar, se nós assim também fizermos, é a perdição eterna. Então é preciso tomar cuidado com isso. Não existe, depois da morte, não adianta orar para quem morreu, não adianta fazer missa de 7º dia para quem morreu. Não, se em vida ele não se converteu, se em vida ele não se arrependeu de seus pecados, se em vida ele não reconheceu Cristo como o único Salvador, não adianta. Morreu, assim que morre, ou ele vai para o seio de Abraão, o paraíso, ou ele vai para o Hades, que é o inferno. E nada que nós façamos aqui vai mudar isso. Nada que a família fizer aqui vai mudar isso. Nada que os amigos fizerem aqui vai mudar isso aqui. É um estado determinado, é uma lei determinada por Deus. E aí a conversa continua. E aí esse rico, agora que estava desesperado, ele disse assim: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só, ele estava no Hades, no sofrimento, no fogo, na agonia, e agora ele se lembrou que ele tinha 5 irmãos ainda lá na terra. E ele queria que algum dos mortos, ou o próprio Lázaro, voltasse lá para pregar para eles, para que eles não caíssem naquele lugar de tormento. Nesse momento que nós estamos aqui nesse vídeo, há pessoas no inferno, desejando ter uma segunda chance, ou desejando voltar aqui para falar com os parentes, se converterem, se arrependerem, porque o inferno é real. E a vida de desobediência, a vida religiosa, mas não fixada na palavra, vai levar as pessoas para a condenação. Só que eles não podem mais voltar aqui. Eles não podem mais nos anunciar aqui. Os mortos não voltam. Isso aí é um outro vídeo que eu vou fazer uma outra hora. Isso que as pessoas falam que vem aí é Satanás se transfigurando para trazer engano, engodo e desviar o pensamento da pessoa do único modo qual ele pode ser salvo, que é o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra do Deus Santo Todo-Poderoso. Tá? E aí a conversa continua. Abraão diz para ele assim: lá tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Lá tem os vivos, ouça-nos. Olha que interessante. E aí ele continua insistindo: mas pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Ele estava doido que alguém voltasse na terra para avisar para os irmãos dele, para que não caísse no mesmo lugar de sofrimento que ele estava. Ou seja, ele estava no inferno consciente. Os que morrem partem daqui. Não podem mais voltar aqui, mas eles têm consciência do que se passou por aqui. Entendeu? Eles têm consciência. O rico tinha consciência do motivo qual ele estava sofrendo agora na perdição. Tanto é que não culpa Deus, porque ele sabia que a culpa era dele. Não é Deus que lança as pessoas no inferno. É a vida de desobediência, é a vida de rebeldia contra Deus e seus mandamentos, é a vida de ingratidão a Cristo e o preço que ele pagou na cruz do Calvário. É isso que vai conduzir as pessoas à perdição. Não é Deus que tem prazer de lançar ninguém no inferno. Porém, Deus é santo, é justo e existem leis, existem mandamentos, existem preceitos que precisam ser obedecidos. Então é interessante que o rico não se rebela contra Deus, porque ele sabia que estava ali e que merecia estar ali e que a culpa era dele por estar ali. Porque ele não aproveitou o seu tempo em vida. Ele não se converteu enquanto estava vivo. É interessante que nós entendamos isso aqui. E é interessante que, porém, Abraão diz para ele assim, ó: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí a conversa termina por aqui. Ei, o que eu quero destacar para nós aqui, preste bem atenção. O rico era rico aqui diante dos homens, mas diante de Deus ele era miserável, pobre. Você está entendendo? Ele tinha muitos amigos na terra. Trazendo para os dias de hoje, rodada de cerveja, churrascada, festa da noite, todo mundo junto gritando, entendeu? Todo mundo te liga toda hora, e a balada pro rapaz aí, pro rapaz, né, pro homem, e a moça ficando hoje, amanhã e outra depois. Pra moça, né, são várias amigas, colegas, homens querendo toda hora, te procurando, te assediando, e aí vem uma cocaínazinha, maconhazinha, cervejinha, bebidinha, e noitadas, e sexo sem compromisso, sabe, que a Bíblia chama de fornicação, e por aí vai, e a entrega, né, a essas coisas todas aí, e aí, rico diante dos homens, aplaudido diante dos homens, amado até pelos homens, mas diante de Deus, miserável. Diante de Deus, sem crédito. Diante de Deus, sem nada. Essa era a situação do rico. E aí ele morre, e agora quando ele morre, ele viu que o dinheiro dele não valeu para nada.
os pecados que ele cometeu, as luxúrias que ele cometeu, né? As rebeldias que ele cometeu, as concupiscências, as imundícias que ele cometeu, não poderiam salvá-lo agora, não trouxeram repercussão positiva nenhuma para ele, e agora ele estava num estado a qual ninguém poderia mais tirá-lo. Em compensação, nós vemos Lázaro. Ele tinha chagas pelo corpo, ele tinha pobreza, miséria, entendeu? Com certeza estava abandonado pela família e pelos amigos, mas ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. E agora, quando ele morreu, fez toda a diferença estar na presença de Deus. Por isso eu quero dizer para você que enquanto a nossa vida estiver correndo aqui nessa terra, nem sempre quer dizer que quem está rico quer dizer que Deus está abençoando e quem está pobre quer dizer que Deus está amaldiçoando. Esse ensino que permeia alguns lugares aí é um ensino diabólico, maligno. Entendeu? Nem sempre, preste atenção, nem sempre riqueza tem a ver com bênção de Deus. E nem sempre estar pobre tem a ver com maldição. Porque senão, como que o pobre ali chamado Lázaro foi para o céu e o rico estava no inferno? Então nós temos que pensar sobre isso. Salvação não tem a ver com posse financeira, com poder aquisitivo. Salvação tem a ver com compromisso com Deus. O cerne da salvação é Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, os mandamentos de Deus, as orientações da palavra de Deus. É muito interessante. Outro ponto que fica interessante para nós é que quando o rico pediu para molhar a ponta do dedo e vir para a língua dele, mostra que ele estava em chamas, ele estava em tormento. E é Jesus que fala isso. Jesus dá esses detalhes, tá? E aí, o pai Abraão fala com ele assim, ó, tem um abismo entre nós e vós. Quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá. Então são lugares distintos aos quais não tem como alguém sair de um lugar e ir para o outro. Caiu ali, é ali que vai estar até a ressurreição dos mortos. Então não tem conversa em relação a isso aí. É muito interessante isso aí. A outra coisa interessante para se destacar aqui é que a pessoa que está no inferno sofrendo, ele tem consciência. Ele sabe a família que ele deixou aqui, os amigos que ele deixou, e sabe por que ele caiu ali. Então, diante disso tudo, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender de nossos pecados. Confiar na graça de Cristo. Confiar no preço que Cristo pagou por nós na cruz e nos arrependermos. E nos humilharmos, e confessarmos a Cristo como Salvador, e entendermos que nós não podemos nos salvar, mas que Cristo nos salva pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça. E essa vida com Cristo é uma vida de arrependimento, de renúncia, de obediência à palavra. É assim que nós trilhamos o caminho da eternidade de salvação, eternidade de glória, eternidade de céu. Eu deixo para nós essa meditação nessa hora. Não estou exaurindo, é claro, o assunto pode ir muito mais que isso, mas trazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e transmitindo aqui de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Ok? Essa passagem é uma passagem muito séria e muito firme. E é mais uma passagem para desmontar aqueles grupinhos, tipo Adventista, Testemunho de Jeová, que dizem que depois da morte vem o sono, as pessoas vão dormir. Mentira. Mentira. Não tem essa questão de sono da alma. Não existe sono da alma. A Bíblia vai deixar bem claro. O ladrão da cruz, quando estava lá, tinha dois ladrões. Um que não creu e o que creu. O que creu, Jesus olha para ele e fala, ó, hoje estarás comigo no paraíso. Ok? É hoje, vai estar comigo no paraíso, no seio de Abraão, no lugar de descanso, no lugar intermediário do salvo. Está entendendo? E agora que nós temos visto o rico no lugar intermediário, com riqueza de detalhes, e Lázaro no lugar intermediário, que é o paraíso, com riqueza de detalhes. Jesus esmiuçou o assunto de maneira tão profunda que é impossível alguém ler isso aqui e dizer, ah, isso aqui é só uma historinha. Não, Jesus trouxe aqui um ensino, uma palavra profunda. Mas que Deus nos ajude a sermos fiéis, que o Espírito Santo nos conduza ao caminho da obediência, ao caminho da fé total em Cristo, da dependência em Cristo, né? Porque é Cristo que nos salva, é Cristo que é o caminho para o céu. Amém? Deus assim te abençoe, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.